Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aulinha. Então, vamos lá. Leitura e interpretação. Nós temos aqui na nossa apostila esse texto, né? Como os peixes dormem. Né? Olha que legal, esse texto tem um ponto de interrogação, uma pergunta, né? E o que vocês acham que através desse título está falando sobre que assunto? Então, geralmente o título ele já dá uma dica do que vai falar, né? Alguma coisa sobre os peixes, né? E como eles dormem. Então, eu quero que vocês leiam esse texto, que é muito legal. Uma curiosidade, né? Eu também vou ler esse texto para eu saber como os peixes dormem, porque eu não sei também como os peixes dormem. E se a gente for observar, esse texto é só uma parte do texto, porque ele era muito grande, né? E só usamos um parágrafo desse texto. Olha aí, só tem um parágrafo esse texto. E aqui embaixo nós temos os 3 pontinhos que a tia já falou. Reticências, né? E está dentro do colchete. Isso significa que usou só um pedaço do texto, como eu já disse, um parágrafo, e o restante dos parágrafos não foi usado. Mas essa reticência significa que tinha uma parte do texto que não foi usada, né? Eles pararam no primeiro parágrafo, mas o texto tem uma continuidade, o texto continua, tá bom? E esse texto é uma reportagem. Vocês já viram os repórteres, né? Na televisão, falando as notícias, né? Explicando o que está acontecendo. Então, esse texto também é uma reportagem. Está informando sobre os peixes, né? E foi tirado do site, né? Que é o endereço da internet, Mundo Estranho. Tá bom? Se vocês quiserem ler o texto todo, é só pedir para um adulto aí da sua casa clicar lá no site para poder ler o texto inteiro, tá bom? Mas o importante desse texto é saber que ele é uma reportagem. O importante é saber que o título dele já mostra o assunto, né? E que ele tem apenas um parágrafo, que os outros parágrafos não foram usados, mas para saber sobre isso, tem a reticências, né? Que indica que teve uma pausa, mas que o texto continuava. Esse parágrafo, o segundo parágrafo, ele termina assim, ó. Uma explicação seria o alto valor, continua, nutricional desses alimentos. Ou seja, esse pedacinho do texto é continuação do anterior, tá bom? E observem que aqui no final tem a reticências entre os colchetes, significa que ali tinha uma parte do texto que não foi usada, né? Eles pararam ali em aves. Continuando aqui, a gente tem mais um pedacinho da reportagem. Então, vamos lá. Que é o terceiro parágrafo para a gente. E também tem o quarto parágrafo. Observem que entre o terceiro e o quarto parágrafo tem a reticências e o colchete. Isso significa que tinha uma parte do texto ali que não foi escrita, né? Porque, como eu disse, muito longo. Observem também que no final aqui, ó, do parágrafo 4, também temos reticências entre os colchetes, que tinha uma parte do texto que não foi utilizada, tá bom? Então, tem sempre que ficar atento a esses detalhes. E nós temos aqui no final, né, o autor do texto, que é o Gabriel Toscano. Como eu já disse, ele tirou essa reportagem do Ciência Hoje das Crianças, né? E sabendo que Ciência Hoje das Crianças, para quem será especialmente que foi escrito esse texto, hein? Para quem? Pensem aí. Se é Ciência Hoje das Crianças, para quem foi escrito esse texto, tá bom? Leiam esse texto, é muito interessante.
Então, eu vou deixar aqui para vocês as perguntinhas chaves. Que gênero textual é esse? Tem que sempre estar atento. A tia já ensinou, né? O poema, que tem versos e estrofe. A tia já ensinou que organiza em parágrafos também, não é mesmo? Os tipos. A tia já viu com vocês convite, que tem a saudação e a despedida. A tia já viu com vocês também carta, também tem saudação e despedida, não é mesmo? Então, ó, quantos parágrafos tem? Qual o título do texto? Qual o autor? E o assunto que trata cada texto, porque nós vimos 2 textos, do peixe e do jacaré, tá bom? Então, leiam os 2 textos e pensem nessas perguntinhas. Um beijo, meus amores, até o próximo vídeo.